Saudações! Nós estamos fazendo uma série de vídeos curtos, basicamente porque nós precisamos mesmo testar a, a nova câmera e o novo equipamento de som. Então, o único jeito da gente melhorar é testando, gente. Não tem outra forma. Perfeito? Eu sei que esses vídeos não vão ficar tecnicamente muito bons, mas para que algum dia todos os vídeos tenham uma qualidade boa, a gente precisa fazer esses testes. Eu fiz um vídeo agora mesmo em que eu afirmei que os Estados Unidos haviam deixado de ser a segunda economia industrial do mundo e se tornar a terceira, sendo superados pela Índia. Certo? Então, um leitor me questionou, falou, mas em todas as listas que eu vejo, os Estados Unidos são a segunda. Então, por que eu falo que elas são a terceira? Então, nós vamos ensinar vocês a trabalhar com dados, sabe? Muitas vezes, os sites americanos, a imprensa, a mídia, de modo geral, tira as informações do data cool, né? Data cool, legal, né? Mas vamos ensinar vocês a não serem enganados. Primeiro, essa é a lista das maiores economias do mundo, PIB, paridade de poder de compra. Por que paridade de poder de compra? Paridade de poder de compra não é uma medida perfeita, mas dá uma ideia muito boa do que vale uma moeda em relação a outra. A lista de países por PIB cambial ela é absolutamente artificial, porque o câmbio é artificial. O câmbio faz dar a impressão que o dólar vale alguma coisa. Mas, na verdade, não, né? Porque é uma moeda artificial que não se lastreia na economia do país. Então, vamos usar isso, a lista das maiores economias do mundo por paridade de poder de compra. Paridade de poder de compra sempre. Nós nunca usamos PIB cambial. Isso é coisa de picareta. Então, vamos mostrar o que a gente fez aqui. Se vocês observarem isso aqui, vamos ver se... vocês estão olhando essa tabela aqui que está falando as maiores economias do mundo por paridade de poder de compra. Tá, as 10 maiores. A 10ª é o Reino Unido, 3,85 trilhões. A 9ª é a França, 3,87 trilhões. A 8ª é o Brasil, 4 trilhões. A 7ª ultrapassou o Brasil e a Indonésia, 4,4 trilhões. A 6ª é a Rússia, 5 trilhões. A 5ª é a Alemanha, 5,5 trilhões. A 4ª é o Japão, 6,5 trilhões. A 3ª é a Índia, 13 trilhões. Os Estados Unidos têm 26,85 trilhões. E bem na frente, a China com 33 trilhões de dólares. Então, a economia da China já é pouco menor do que a soma da economia dos Estados Unidos e do Japão juntos. E é maior do que a soma das economias dos Estados Unidos e da Alemanha juntos. Esse é o estado da economia mundial hoje, entenderam? Então, hoje, a maior economia do mundo. A China vai se tornar a maior economia do mundo. Não, ela já é a maior economia do mundo. É importante que fique claro. Quem está falando isso, gente, é o FMI, tá vendo? International Monetary Fund. Então, é o FMI. Não dá para acusar o FMI, que é quem implanta o liberalismo pelo mundo e impõe o consenso de Washington no planeta, empobrecendo as populações, enriquecendo os bilionários, de ser comunista e de trabalhar para a China. Então, o FMI diz a maior economia do planeta já é a China, 33 trilhões de dólares. Pouco abaixo de 27 trilhões, os Estados Unidos é a segunda. A Índia é a terceira, 13 trilhões. A economia indiana é 2 vezes maior que a japonesa. Hoje, para vocês terem uma ideia. Perfeito? Então, que fique claro isso. Agora, a gente tem que fazer uma outra coisa. Vamos ver, lembrando, gente, por favor. Ainda não temos muita agilidade na coisa, porque nós estamos fazendo testes. Então, coisas acontecem, tá? Não dá para ficar tudo perfeito igual a gente queria que acontecesse. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar abrir o site da CIA. CIA World Factbook. Não dá para acusar a CIA de ser comunista, certo? Eu acho que todo mundo entende isso, né? Que a CIA não é comunista. Todo mundo sabe disso, não sabe? Você tem aquele amigo bolsonaro, aquele amigo liberal, aquele amigo ANCAP. Então, a CIA, Central de Inteligência dos Estados Unidos, aquela que patrocina golpes no planeta inteiro, não é comunista, perfeito?
ela não opera a favor dos interesses da China. Então, acho que isso tudo fica mais ou menos claro, né? Que a CIA não é comunista. Então, vamos abrir o site The World Factbook da CIA. Vamos ver aqui. Você está mostrando... tá sim. Está mostrando, sim. Isso é o que eu quero. Opa, então estamos abrindo o site da CIA. Tá vendo? CIA Gov. Todo mundo viu isso aqui, né? CIA, olha aí em cima da barra de status, de endereço. CIA Gov. Então, todo mundo entendeu que esse é o site da CIA, não é? E que a CIA não é comunista, a CIA não está a favor dos interesses chineses. Se a gente olha o site da CIA, a gente vai aqui em countries, countries, países. Então, a gente vai atrás de duas countries. Primeiro, atrás dos Estados Unidos. Aqui, United States. Uau, United States. Tá vendo? Tem todo... Gente, não tem site que traz melhores informações de todos os países do mundo, ainda que um errinho aqui, outro ali, do que a CIA. Então, a gente pegou aqui os Estados Unidos da América. Aqui, gente, vocês vão ver que aqui, se a gente descer na barra de tarefa, a gente vai ver, tem introdução, geografia, sociedade, população e sociedade, né, meio ambiente, governo, economia, energia, comunicações, transporte, militares e segurança, terrorismo e questões internacionais. A gente vai em economia, certo? A gente vai em economia. Repare, real GDP, é o real, por paridade do poder de compra. Esse é o real, gente. Certo? O real, até a CIA concorda com isso. E até a CIA concorda que os Estados Unidos é a segunda economia do mundo, pelo amor de Deus. Quem está falando não é o Leider, não. Quem está falando não é o Partido Comunista Chinês, não é o Partido Comunista da Coreia do Norte. Quem está falando é a CIA. Os Estados Unidos são a segunda economia do mundo. Você fala, os Estados Unidos ainda são a maior economia do mundo, daqui uns anos a China vai ultrapassar. Se alguém está dizendo isso para vocês, é burro ou mal intencionado. Vocês escolhem. A pessoa é burra ou é mal intencionada, mal informada. Toda forma, é uma pessoa que não merece credibilidade. Quem ainda fala que os Estados Unidos é a maior economia do mundo, ou é burro, ou é mal intencionado, ou é mal informado. Certo? Não levem a sério quem fala isso. A própria CIA está dizendo. Os Estados Unidos hoje são a segunda maior economia do mundo. Mas o que eu quero aqui não é isso. O que eu quero é a distribuição da economia. Vejam só, indústria, 19,1%. Então, vou até anotar aqui no meu caderninho, vocês não estão vendo, mas está aqui, que, ai meu Deus, eu não tenho uma caneta. Então, eu tenho um lápis de cor aqui. Vamos ver o que a gente faz. Nossa, você quase caiu no chapéu. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar para todo mundo, mas vocês podem ver aqui no nosso canal, gente, a gente leva a transparência muito a sério, certo? Aqui não é hoje no mundo militar, não. Fica falando groselha. Então, Estados Unidos, a participação da indústria é 19,1% do PIB, correto? 19,1% do PIB. Agora a gente vai voltar, a gente já pegou o dado que a gente queria dos Estados Unidos, a gente vai novamente em countries, na letra I, e Índia. Perfeito? Na letra I de Índia, a gente vai mais uma vez ver economy. Aqui, ó, economia. Vamos ver mais uma vez o dado que a gente quer, que é indústria, 23%. Participação da indústria é 23%. Agora, a gente vai pegar o outro setor produtivo da economia, que é a agricultura. A agricultura representa 15,4% do PIB da Índia. E vamos voltar para os Estados Unidos. Vamos voltar aqui para os Estados Unidos. Cadê, meu Deus? Countries. Ao vivo, gente, as coisas podem oferecer algum probleminha, mas dá tudo certo no final, tá? Estados Unidos, participação da economia e da agricultura. Agricultura, economia, aqui, tá vendo? Economia. A gente vai lá, dados. Aqui, agricultura, 0,9%. Se a gente soma agricultura e indústria nos Estados Unidos, dá 20%. Se a gente soma agricultura e indústria na Índia, dá cerca de 40%. Certo? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar novamente a lista do PIB. A gente multiplica
o PIB dos Estados Unidos de 26,85 trilhões de dólares por 20%, a gente vai ver que o tamanho da economia real dos Estados Unidos é 5,37 trilhões de dólares, enquanto o tamanho real da economia da Índia, que é 40%, de 23,3 bilhões, é 5,13 trilhões de dólares. Então, a economia real dos Estados Unidos é pouquinha coisa maior do que a Índia. E a participação da indústria no PIB dos Estados Unidos, que é de cerca de 19%, significa que o tamanho da economia industrial dos Estados Unidos é 5,3 trilhões, enquanto na Índia é 25%, o tamanho da economia industrial da Índia é 6,5, 3,30 trilhões de dólares. Certo? Então vamos lá. Com esses dados, a gente tem uma ideia do que é a participação real da indústria nos Estados Unidos e na Índia. Nos Estados Unidos fica na faixa de 5 trilhões de dólares e na Índia fica na faixa de pouco mais de 3 trilhões de dólares. Mas aí os Estados Unidos continuam superiores à Índia. Eu poderia pensar, né? Os Estados Unidos estão na frente da Índia. Aqui o tamanho da economia mundial, esse é um dado importante. O tamanho da economia mundial é 160 trilhões de dólares. Esse mapa aqui é muito ilustrativo. Essas as maiores economias do mundo, China e Índia, as economias com mais de 10 trilhões, China e Estados Unidos, perdão, a terceira economia com mais de 10 trilhões, a Índia, as economias com PIB entre 5 trilhões e 10 trilhões, são, a Alemanha e o Japão. Eu poderia colocar 4 trilhões, seria mais honesto, porque acima de 4 trilhões nós também temos o Brasil e a Indonésia. O Brasil e a Indonésia são economias acima de 4 trilhões. Entre 2 e 4 trilhões, então aqui as nações, nós temos a Turquia, que é a 11ª economia do mundo, nós, com mais de 3 trilhões de dólares, nós temos a Arábia Saudita com mais de 2 trilhões, nós temos o México com mais de 2 trilhões, o Canadá com mais de 2 trilhões, também com mais de 2 trilhões, o Reino Unido, a França, a Espanha, a Itália e, claro, a Federação Russa. Né? A Federação Russa está na lista dos países com mais de 5 trilhões de dólares. Bom, aqui dá para a gente ver que os países com mais de 1 trilhão é a partir da Argentina, da Austrália. Aqui temos a Tailândia, o Vietnã, a Malásia, as Filipinas, o Paquistão, o Irã, a Nigéria, o Egito, a Polônia. Então, são muitas as nações com PIB superior a 1 trilhão de dólares. A economia mundial, hoje, ela é diferente do que era 30 anos atrás. Praticamente só havia nações europeias e do hemisfério norte nessa lista. As coisas mudaram muito. Mas vamos voltar à questão da economia industrial. PIB por PIB, a economia industrial dos Estados Unidos ainda é maior do que a Índia, só que esse é um valor ilusório. Por que a gente pode considerar que esse é um valor ilusório? Porque, a bem da verdade, gente, o que acontece nos Estados Unidos é que a indústria lá, ela está passando por um fenômeno chamado de depreciação de capital, que é normal. Se você não investe em infraestrutura, se você não investe em manutenção, o valor das indústrias vai caindo. É a mesma coisa que você tem uma casa. Só para explicar. Você tem uma casa e você nunca faz a manutenção. O que vai acontecer com essa casa? Ela vai depreciar. Certo? E isso acontece com a indústria dos Estados Unidos. Quer ver? Deixa eu colocar aqui para vocês. A gente pega qualquer cidade industrial da Índia, pegar Mumbai. Certo? Vamos pegar Mumbai. Assim, as fábricas de Mumbai. Certo? Aqui vocês vão ver que Mumbai, a principal cidade industrial da Índia, tem fábrica de todo tipo de coisa. Indústria alimentícia, indústria têxtil, indústria metalúrgica, certo? A de vestuário, indústria mecânica. Então, não são indústrias, dá para você ver que tem muita tecnologia, não, mas são indústrias que empregam uma quantidade enorme de pessoas. E aí que é a questão. Se você considera a produção, o dado bruto, a economia industrial dos Estados Unidos é maior que a da Índia, não tem o que discutir quanto a isso. Mas se você considera a quantidade de pessoas empregadas na indústria, ela é muito maior na Índia do que nos Estados Unidos. Certo? Agora, vamos pegar, por exemplo, uma antiga cidade industrial dos Estados Unidos.
Detroit. Detroit foi o símbolo da indústria nos Estados Unidos. As fábricas, vocês estão vendo a diferença? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando eu penso para colocar Factories Detroit, o que vem na tela é só indústrias em ruínas. Só indústrias em ruínas. Só indústrias em ruínas. Eu não sei se dá para ver claramente no vídeo. Eu espero que sim. Sim, dá para ver claramente no vídeo que quando você fala indústria nos Estados Unidos, e pegamos a maior cidade industrial da Índia, a maior cidade industrial dos Estados Unidos, nós falamos aqui fábricas em Detroit. Gente, são só ruínas, prédios abandonados. Então, quando você falar a economia industrial dos Estados Unidos, é a segunda maior do mundo. Mas onde é que estão essas indústrias? Certo? Vocês acham que aí, são indústria de alta tecnologia. Tá, vamos colocar indústria de alta tecnologia. Vamos dar um desconto aqui para essa tal indústria de alta tecnologia. Vamos colocar São Francisco, né? Onde fica o Vale do Silício. São Francisco. Ok. O que eu estou vendo aqui é a indústria abandonada. Tem algumas que ainda são ocupadas, mas são fotos antigas, tá vendo? Fotos antigas, ou seja, que não existem mais, e basicamente indústrias abandonadas. Então, como é que os Estados Unidos são a segunda maior potência industrial do mundo se eles não têm indústria? Será que para ser a segunda maior economia industrial do mundo, será que é necessário o detalhe de ter indústria, gente? A pergunta aqui é essa, a questão aqui é essa. Será que é necessário o detalhe de ter indústria? Porque se for, os Estados Unidos não têm. Certo? E se a gente considerar a quantidade de pessoas empregadas nas indústrias da Índia e dos Estados Unidos, ela é largamente superior à que existe na Índia em relação aos Estados Unidos. Isso aí é óbvio, é evidente. Então, mas as pessoas podem ter o direito de querer conferir. Então, vamos tentar mostrar aqui para vocês. Eu sei que isso às vezes deixa a coisa um pouco chata, mas pelo menos a gente está mostrando. A gente volta para o site da CIA, né? A gente volta para o site da CIA. Gente, o site da CIA, quando vocês quiserem esse tipo de informação, depois eu vou mostrar para vocês como é que vocês desmascaram as mentiras do agronegócio brasileiro. Então, que ele é mentiroso. Eu vou fazer um vídeo. Nós temos que fazer vários vídeos para testar a câmera e o som. Então, eu vou fazer um vídeo hoje mesmo, desmascarando a farsa de que o Brasil é uma potência agrícola do mundo, que o Brasil alimenta o mundo, certo? Nós vamos desmascarar isso. E é hoje que nós vamos fazer isso. Chega de mentira. Nosso foco aqui agora vai ser a verdade. Então, nós abrimos aqui o site da CIA, né? E aí, nações. Cadê nações? Aqui, explore todas as cálculas, né? Todas as nações. Você vai aos Estados Unidos novamente. E aí vocês estão vendo como é que faz para vocês mesmos fazerem, vocês mesmos chegarem às próprias conclusões. Certo? É importante não ser enganado pela mídia, não ser enganado pela imprensa, não ser enganado por esses babacas que ficam fazendo canal mentiroso aqui no YouTube, mas é importante que vocês também duvidem de mim. É importante que você duvide de mim. Então, vai aqui em economia, né? Aí a gente vai buscar mão de obra. Composição do setor de origem, nós vimos que a indústria é 19,1%. Composição por força de trabalho, cadê? Nós temos que ver. Força de trabalho. Força de trabalho nos Estados Unidos é de 165 milhões de pessoas. A indústria emprega 20%. Certo? Então, a indústria emprega 20%, a agricultura 7%, A manufatura, que nos interessa, né? Manufatura, que é realmente indústria, é 17,6%. Vou fazer anotação. O percentual de pessoas empregadas na manufatura nos Estados Unidos é de 17,6%. Ok. Agora a gente vai para a Índia. Espera aí, vamos para a Índia. Espera aí, só um momento. Countries. Ao vivo as coisas ficam meio complicadas, mas ajuda a gente a entender alguma coisa. Índia. Então, aqui, mais uma vez. Então, os Estados Unidos é 17% de 167 milhões. Certo? Esse é o total de pessoas que trabalham na indústria. 17,6 de 167 milhões. Agora a gente vai na Índia. Vai em economia. Certo? Estamos aqui, economia. Perfeito? Aí a gente vai descendo e vai achar que
tal, indústria, não. Força de trabalho. A força de trabalho na Índia, então, espera aí. Temos um probleminha aqui, deixa eu só... Espera aí, desculpa aí, só um probleminha aqui, a gente resolveu. Então, vamos voltar lá para o que a gente estava fazendo. A força de trabalho na Índia é de 476 milhões de pessoas. 476 milhões de pessoas. E a ocupação na indústria é 22%. Não está referindo aqui o que dentro da indústria, né? Indústria, cadê aqui? Indústria. 22%. Então, vamos pegar a indústria no total dos Estados Unidos e a indústria no total na Índia. Aí, gente, eu não sei se dá para vocês verem aqui o que eu vou fazer aqui agora. Aqui eu vou pegar os 167 milhões de trabalhadores dos Estados Unidos, 167 milhões de trabalhadores dos Estados Unidos, multiplicado por, vamos colocar 21%, que não é só manufatura, todos os setores industriais, para ser justo, né? Como é 21%, eu multiplico por 0,21. Dá o Enter e chega à conclusão que nos Estados Unidos 35 milhões de pessoas trabalham na indústria. Tá certo? Não sei se dá para vocês, se vocês estão vendo aí a página, mas nos Estados Unidos 35 milhões de pessoas trabalham na indústria. Isso, dá para ver aqui. 35 milhões de pessoas trabalham na indústria nos Estados Unidos. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com a Índia. Nós sabemos que a força de trabalho na Índia é de 476 milhões de habitantes. E sabemos que o percentual que trabalha na indústria na Índia é 22%. Então, a gente chega à conclusão que nos Estados Unidos, 35 milhões de pessoas trabalham na indústria, e na China, 104 milhões 720 mil pessoas trabalham na indústria. Então, novamente, quantos milhões de pessoas trabalham na indústria da Índia? 104 milhões de pessoas, um pouco mais de 104 milhões. E quase 105 milhões, na verdade, 104, 720. E nos Estados Unidos trabalham 35 milhões. Então, 3 vezes mais pessoas trabalham na indústria na Índia do que nos Estados Unidos. Ok, você tem a diferença tecnológica. A diferença tecnológica, a indústria indiana é muito menos sofisticada tecnologicamente, mas ela consegue competir internacionalmente, coisa que a indústria americana não consegue. Certo? Então, essa de dizer que a Índia tem uma indústria menor porque tem menos tecnologia, isso é bobagem. Porque você vê muito mais produtos industriais indianos no mundo do que produtos industriais americanos. Então, eu tenho certeza que você já comprou, nem que seja um incenso da Índia, ou um tecido, ou um vestido da Índia. Agora, quantas coisas você comprou dos Estados Unidos recentemente? Perfeito? De toda forma, se a gente olha o dado seco da participação da economia em relação à produção, os Estados Unidos continuam sendo a segunda maior economia industrial do mundo. Mas se você começa a pesquisar o que são essas indústrias nos Estados Unidos e o que são essas indústrias na Índia, e principalmente se você leva em consideração a quantidade de pessoas que trabalham na indústria na Índia e nos Estados Unidos, a afirmação de que os Estados Unidos são a segunda potência industrial do mundo é, no mínimo, discutível. No mínimo, ela é discutível. Então, fizemos esse pequeno vídeo para esclarecer eventuais coisas, explicar de onde a gente tira as informações, de onde você mesmo pode tirar as informações. Vocês estão vendo aqui, né? The World Factbook. É só colocar no Google. Ele vai levar vocês para ele. Aqui tem dados de todos os países do mundo. Vamos pegar aqui um país que a gente conhece. O Brasil. Ó. Brasil. Está aqui o Brasil. Brasil. Está aqui, Brasil. Pronto, você tem esses dados, mesmo dados que a gente viu para a Índia, para os Estados Unidos, você vê para o Brasil, cara. Tem para todas as nações do mundo, todas as nações do mundo, literalmente. Não só nações, países, dependências, colônias, territórios, todos os países do mundo estão aqui. Então é um ótimo local para você retirar informações e não ser enganado mais por ninguém, certo?
A gente encerra esse vídeo porque eu só queria esclarecer esse ponto. E, é claro, nós estamos dentro do processo de aprender a trabalhar com o nosso novo equipamento de áudio e imagem. Ainda temos alguns probleminhas no YouTube. Então, isso aqui, por enquanto, está sendo gravado. A gente vai mandar para o YouTube já gravado. Ainda não conseguimos fazer uma coisa bem feita direto no YouTube. Acho que isso vai exigir um pouco mais de treino. Mas, pelo menos, a gente já consegue gravar um material de alguma qualidade de áudio e imagem e enviar para o YouTube, tá certo? Então é isso, foi um prazer. Fiquem bem, paz e bem para todo mundo. Só não estou conseguindo aqui encerrar a transmissão para a gravação. Ok? Até mais.